Que Jesus nos ampare, que a sua paz esteja em nossos corações. Nós vamos conversar um pouco a respeito da história que veio depois das palavras de Jesus a respeito do Consolador prometido, para tentar compreender por que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Por que foram necessários 19 séculos entre o advento de Jesus, as suas palavras e a sua mensagem que foi retratada por João no capítulo 14, no capítulo 16 de seu Evangelho, com uma inclusão colocada ali, não sei por quem, e muito bem relatada por Pietro Baldi. Nós vamos tocar um pouquinho nisso. Então a primeira parte é do capítulo 14, que é o que consta no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali consta o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então não é ele, é outro. Para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Que o mundo não pode receber ainda. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Aí vem a inclusão. Mas o Consolador, que é o ou um Espírito Santo, a quem o Pai enviará meu nome, diz Pietro Baldi que isso é uma farsa. Pietro Baldi afirma que em momento algum João usa o termo Espírito Santo. Ele se baseia nos textos mais antigos do Evangelho de João, onde não consta o termo Espírito Santo. Por isso ele diz que isso é uma farsa. Não sou eu que vou dizer isso. Eu estou apenas citando o que Pietro Baldi falou e escreveu. E eu gosto da leitura de Pietro Baldi. Então, ficaria da seguinte maneira, de acordo com Pietro Baldi: mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse é o capítulo 14. Ora, vai ensinar todas as coisas. Então é porque Jesus não podia ter ensinado e não ensinou todas as coisas que ele poderia falar. Vai lembrar de tudo que vos tenho dito. Se ele vai lembrar, é porque aquilo que Jesus ensinou será esquecido. Então seria necessário um tempo para que os ensinamentos de Jesus fossem esquecidos ou adulterados de alguma forma, para que viesse aquele Consolador prometido. Isso no capítulo 14. No capítulo 16, nos versículos 12, 13 e 14, consta o seguinte: essa fala de Jesus com os espíritos, com os seus discípulos, aconteceu na noite em que ele foi preso. Foi dos últimos diálogos dele com os discípulos. E ele disse assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Significa que a mensagem de Jesus foi passada de forma incompleta, não que ele não quisesse que fosse assim, não que ele quisesse que fosse assim, mas ele sabia que as pessoas naquela época não estavam em condições de compreender a sua mensagem, não estavam em condições de compreender a realidade espiritual da vida, mesmo porque ele não escreveu nada. E muito pouco do que ele falou foi escrito. Muito pouco da mensagem de Jesus chegou até nós. Diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco que comenta isso, que a única parte do Evangelho que chegou até nós de forma
sem alterações, foi o Sermão da Montanha. Tudo mais sofreu alterações, sofreu inclusões, sofreu cortes, sofreu modificações para atender às necessidades de época, necessidades políticas, necessidades filosóficas, sociais, daqueles que governavam o cristianismo, digamos assim, ou aquelas pessoas que mantinham o poder durante um período relativamente longo. Mas ele continua: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então ele explica que o Consolador prometido, que chegará até nós num determinado tempo, que ele não diz quando, explicaria aquilo que ele não podia explicar e não o contradizeria, tá certo? Não o contradizeria em momento algum. Pelo contrário, complementaria as informações de Jesus. Assim como Jesus disse que não veio mudar a lei, mas veio dar seguimento, o Consolador também veio dar seguimento à mensagem de Jesus, não o modificar em nada. Então, o Espiritismo vem dar essa sequência, mas tudo no seu tempo. Havia necessidade que se passasse um tempo, e é isso que nós vamos procurar conversar um pouco a respeito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aqui ele confirma que o Consolador não é Jesus, é um outro Espírito. O Espírito de verdade não é Jesus. Ele vem em nome de Jesus, glorificando Jesus, quer dizer, colocando Jesus em evidência como sendo o nosso guia, o nosso modelo a ser seguido, o nosso mestre. Então ele deixa em evidência essas características de Jesus, porém, ele não segue aquelas modificações que foram trazidas ao longo dos séculos para modificar a identificação de Jesus e a identificação do seu Evangelho. Vamos observar um pouco disso. Então, por que ele é o Consolador prometido? Ele é o Consolador porque ele veio, a seu tempo, explicar tudo o que Jesus disse que ele ia explicar. Jesus falava por parábolas, porque as pessoas não estavam em condições de compreender. Então, boa parte dos seus ensinamentos foram por parábolas, e ele dizia: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E a maioria não tinha. Então não adiantava muito ele falar abertamente se as pessoas não iam compreender a sua fala, não iam compreender o que ele tinha para dizer. Então era preciso falar por parábolas, porque as pessoas da época, não compreendendo as parábolas, não as modificariam. Não as modificariam. E elas poderiam chegar e ser interpretadas no momento certo, de uma maneira adequada. E quanto mais evoluída a humanidade, mais refinada seria a interpretação dessas parábolas e dos ensinamentos de Jesus, que nós ainda não interpretamos plenamente. Estamos iniciando esse processo através do Consolador prometido, mas ainda há muito que aprender. Não é possível compreender o Evangelho de Jesus em uma única existência. Não é possível. Assim como não é possível compreender o Espiritismo em uma única existência. É necessário mais tempo. E o processo evolutivo da criatura humana vai nos mostrar isso. Quanto mais nós aprendemos, mais nós percebemos que não sabemos coisa nenhuma. Sócrates já dizia isso. Mais de 2000 anos atrás. Então,
foi necessário passar um tempo, mas aquele termo Espírito Santo que foi colocado propositalmente no Evangelho de João, ele talvez tenha sido introduzido ali por causa do fenômeno de Pentecostes, que foi um fenômeno mediúnico que aconteceu 50 dias após a volta de Jesus ao plano espiritual. E alguns anos depois, não sei quantos anos depois, chegou-se à conclusão de que foi uma manifestação do Espírito Santo. E como foi uma manifestação do Espírito Santo, era preciso dar uma explicação teológica para aquilo. E daí, Pentecostes se tornou o Consolador prometido por Jesus. Era a manifestação do Espírito Santo explicando não sei o quê, porque não trouxe nenhum ensinamento novo. E além disso, os ensinamentos de Jesus não haviam sido esquecidos. 50 dias era muito pouco. Não haviam sido deturpados, porque 50 anos era muito pouco. Então, não pode ser considerado como Consolador prometido. Não encaixa, não encaixa. Nos primeiros séculos, haviam diversas escritas, diversos evangelhos, e naturalmente, como não havia o hábito da escrita, os evangelhos foram escritos ao longo do tempo, não se sabe quando. Alguns talvez tenham sido escritos poucos anos após o retorno de Jesus ao plano espiritual. Outros que chegaram até nós foram escritos um século depois, ou vários séculos depois, eram cópias. E dessa maneira, haviam vários, não sei quantos, mas haviam vários evangelhos. E as comunidades cristãs que se formaram espalhadas em torno da região onde Jesus viveu, estudavam evangelhos diferentes que tinham uma mesma conotação, mas palavras diferentes. Um exemplo interessante, a gente lê no Evangelho de Tomé, que ficou desaparecido, era considerado apócrifo, e foi descoberto em meados do século XX, e numa passagem em que Jesus mostra a moeda, pediu a moeda de César, nos evangelhos canônicos, ele diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No Evangelho de Tomé ele diz: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e a mim o que me pertence. Em Evangelho nenhum está escrito isso. Qual foi a forma que Jesus falou? Não sei. Não sei. Como não sabemos da maioria das coisas que Jesus falou? Sabemos alguma coisa, mas essa alguma coisa é o suficiente para que nós pudéssemos compreender a sua mensagem, porque a essência da sua mensagem, que é o amor fraterno, a prática do amor fraterno, isso chegou até nós. Isso ninguém pôde destruir, embora fosse deturpado. Então, com o passar do tempo, o Evangelho, a mensagem de Jesus foi sendo modificada, foi sendo deturpada e foi sendo esquecida. E aí nós temos diversas consequências dessas ações. A primeira delas aconteceu no ano 325. Talvez tenha alguma antes que eu não absorvi, não coloquei nesse estudo. Mas no ano 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, Jesus foi declarado Deus. Até então não era. Eles criaram um concílio para discutir a origem divina de Jesus, porque era inconcebível que um ser humano pudesse fazer o que ele fazia. Agir daquela forma só podia ser Deus. Então eles o endeusaram. E a partir daí, Jesus deixou de ser
o bom e amado mestre, deixou de ser o bom pastor, como ele disse, deixou de ser o guia da humanidade para ser uma divindade. Foi a primeira grande deturpação, e essa deturpação causou tantos problemas para o cristianismo, que até hoje nós podemos dizer que a grande maioria dos cristãos não conhece Jesus. A grande maioria não conhece Jesus, acha que ele é Deus. E esse é um problema que tem consequências terríveis. Uma das grandes consequências disso chama-se Islã. E a diferença agressiva que existe entre esses dois grupos religiosos, o cristianismo e o islamismo. Mas não vou entrar no mérito disso. Nós precisamos compreender que Jesus não criou uma religião. Jesus trouxe uma filosofia de vida com base no amor fraterno. Mas foi transformado em religião. Criou-se uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que quer dizer Igreja Universal dos Apóstolos Romanos. Ou de Roma, porque foi criada por Roma. Jesus nos trouxe uma filosofia de vida. O termo igreja, citado no Evangelho, significa comunidade, não significa organização religiosa, mas foi traduzido e passou a significar organização religiosa, que deturpa mais ainda o conceito e o teor da mensagem de Jesus, da filosofia de Jesus, da filosofia espiritualista trazida por Jesus, com base no amor. Que era o que ele dizia, que as pessoas deveriam amar-se como ele os amou. Ninguém teve um amor fraterno do nível dele, mas era o que ele queria, era o que ele nos pedia, é o que ele nos orientava. Em 380 vem outra deturpação, o Édito de Tessalônica, criado por o imperador Teodósio. Depois de uma batalha, de uma luta que eu não vou entrar no mérito também, ele tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. A partir daí, o cristianismo deixa de ser perseguido, porque ainda havia perseguição. Ele passa a ser oficial. É a religião oficial que todos são obrigados a seguir, do jeito dele, do jeito do imperador. E assim, aos poucos, o perseguido começa a se tornar o perseguidor, porque todos tinham que seguir aquelas normas. E essas normas foram sendo organizadas na forma de dogmas. Então, os ensinamentos de Jesus passaram a ser dogmatizados. E a frase, quem tem fé não faz perguntas. Ou você acredita ou você acredita. Se você não acredita, você não tem fé. E se você tem fé, você não faz perguntas. Ou crê ou morre. A partir de um certo ponto, chegou a esse nível, o crê ou morre. É quando deixou de ser... Nós vamos chegar nisso mais para frente. Uma outra adulteração que aconteceu foi a partir do ano 382. O Papa Damásio I, ele determina ao padre Jerônimo, conhecido hoje como São Jerônimo, pelos católicos, que fosse feita uma revisão cuidadosa da versão latina antiga dos textos bíblicos. Ele queria que se organizasse porque a quantidade de evangelhos era muito grande. Mas será que todos eles eram verídicos? Todos eles têm que ser seguidos pelo cristianismo recém-nascido? Ele foi tornado religião em 380, religião oficial. Então, em 382, dando sequência à organização religiosa estabelecida, o Papa Damásio determinou ao padre Jerônimo que o organizasse e eliminasse tudo aquilo que não fosse compatível com as ideias da época. E assim o padre Jerônimo fez. E me parece que foi algo em torno de 10 anos que ele levou para fazer isso, ou um pouco mais de 10 anos. O Papa Damásio não sobreviveu a isso. E essa revisão do padre Jerônimo,
ela passou a ser conhecida como a Vulgata Latina, que foi a base das traduções de evangelhos de lá para cá. Mas ela foi feita a revisão de toda a Bíblia. O Velho Testamento entrou nisso também. Tudo mais que não tivesse fazendo parte daqueles textos organizados do Evangelho, passaram a ser chamados de evangelhos apócrifos. Tinham que ser eliminados, tinham que ser destruídos, ninguém podia ler, porque a imposição eram aqueles 4 evangelhos que são atribuídos àqueles apóstolos, aqueles 2 discípulos, 2 apóstolos. É possível que aí tenha havido uma série de inclusões, porque houveram inclusões, mas houveram outras anteriores e posteriores à Vulgata Latina. Então não dá para dizer o que foi que o Padre Jerônimo colocou ali. Ele diz que foi conservador e que ele agiu de acordo com a consciência dele. Ele fez modificações de acordo com o que ele achava que devia ser. Então a Vulgata Latina é muito do pensamento de um único homem, que deu origem ao Evangelho que chegou até nós. É óbvio que tem coisa um pouco diferente. Mas continuamos, no ano 553, até o final do século, meados do século VI, a reencarnação fazia parte dos ensinamentos da doutrina cristã. Os cristãos falavam em reencarnação, embora eles tinham dificuldade ainda com relação a isso. Mas falava-se em reencarnação. Jesus havia dito que ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo. É preciso nascer outra vez, é preciso reencarnar. E esse termo nascer de novo foi interpretado e analisado e inserido no contexto do cristianismo de forma completamente adulterada. Não vamos entrar no mérito disso, que não é o objetivo do nosso estudo de hoje. Mas, no segundo concílio de Constantinopla, segundo alguns textos, esse concílio, ele aconteceu por determinação da esposa do imperador, acho que Justiniano, se não me engano, do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, porque ela não queria admitir a hipótese da reencarnação, por questões pessoais que também nós não vamos entrar no mérito. E dessa maneira, a doutrina da reencarnação foi suprimida dos ensinos cristãos. Eu tenho um livro interessante que eu li a respeito, que chama Reencarnação, o elo perdido do cristianismo. Eu sugiro a vocês a leitura desse livro. É um livro de história, fantástico, em que a autora, que é uma norte-americana, Elizabeth alguma coisa, ela filha de um pastor, e ela é pastora, engraçado, pastor norte-americano reencarnacionista, e ela também. Isso é comum nos Estados Unidos. E ela traça todo o histórico de perseguições aos reencarnacionistas pela Igreja Romana. Uma coisa impressionante que revela o que acontecia para que se desvinculasse a crença da reencarnação dos conceitos cristãos. Bom, vem a Idade Média, 1000 anos de trevas. Com a queda do Império Romano, vem o feudalismo, vem todo aquele desenvolvimento social, político e religioso em que a Igreja Católica era o protagonista principal da sociedade, influenciando reis, influenciando senhores feudais, influenciando a sociedade de um modo geral. E limitando o conhecimento do Evangelho. Ninguém podia ler. A população, de um modo geral, era analfabeta. O analfabetismo predominava entre os cristãos. E, com isso, ninguém tinha conhecimento. Quem tinha conhecimento era uma sociedade secreta, uma sociedade fechada,
que estudava o Evangelho e fazia ali modificações a seu bel prazer. Um exemplo disso, a criação do purgatório. Porque eles chegaram à conclusão que ninguém é bom demais para ir direto para o céu e muito poucos são ruins suficientes para ir direto para o inferno. Se é que existia céu e inferno, porque esse conceito, Jesus nunca nos trouxe conceito de céu e inferno. Ele não falava nisso. Ele falava da geema, que não é inferno. Ele falava dos mundos subterrâneos, que não é inferno. E ele falava do reino dos céus, que não é um lugar. O reino dos céus está dentro de nós, ele dizia. Então, criou-se o purgatório como um intermediário. A pessoa vai para lá e lá ele teria possibilidade de se recuperar ou não. É uma aberração, mas ficou e até hoje é aceita por boa parte dos cristãos. Além disso, uma série de outras criações foram feitas e muitas situações foram criadas deturpando as ideias e os ideais trazidos por Jesus. Uma delas, as cruzadas. Como se a preservação do ambiente de Jerusalém fosse mais importante do que a preservação dos ensinamentos de Jesus. Jesus havia dito que Jerusalém seria pedra sobre pedra, mas ninguém entendeu o que ele quis dizer com isso. Eles queriam era recuperar Jerusalém, que se tornara uma região muçulmana. E daí por diante. Vieram as indulgências. E com as indulgências, uma revolta muito maior. Nas indulgências, a pessoa comprava o direito de acesso ao reino dos céus. Você paga para a igreja que você vai para o céu. Pronto. As pessoas mais ricas queriam e pagavam. Com isso, a igreja se mantinha. Naturalmente, isso causou revolta. E vem, depois disso, a reforma. E junto com a reforma, mais ou menos na mesma época, vem a Inquisição. Ou você crê, ou você morre. É mais ou menos por aí. Pela Inquisição se matou não sei quantos milhares de pessoas, não sei quantos milhares, mas não foram poucos. Não foram poucos. As perseguições aos não cristãos foi tão agressiva que até hoje nós temos consequências, nós temos problemas espirituais relativos à Inquisição. Tem uma obra de Ivone Pereira do Amaral, chama Dramas da Obsessão, que mostra que, quem não leu, leia. Ela conta uma das histórias desse livro, se passa em consequência da Inquisição. 400 anos de perseguição espiritual por um grupo de espíritos adeptos do judaísmo contra algumas pessoas, contra uma família de inquisidores espanhóis ou portugueses, se não me lembro, se não me engano. Iguais a esse caso, existem outros tantos que ainda hoje convivemos, que ainda hoje percebemos nas histórias, nas informações que a doutrina espírita nos traz. A reforma protestante, que na minha opinião teve um erro. Martinho Lutero, ele estava certo em muita coisa do que ele falou, mas ele cometeu um erro quando ele disse: a Bíblia é a palavra de Deus. E não é. Mas ele diz que é. Por que ele disse que é? Porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, tivessem acesso ao Evangelho. E ele estava certo, tinha que ter mesmo. Mas ele era um padre católico. E ele tinha esse conceito de que a Bíblia era a palavra de Deus. Era um conceito dele, um conceito medieval. Ele não pode ser culpado por isso. Porque era da época.
Mas esse erro causou transtornos, e causa transtornos até hoje no movimento cristão protestante. Vem o Renascimento. Com o Renascimento começa a haver a primeira mudança necessária. A ciência sai de dentro da sacristia. Porque até então, apenas dentro da igreja se podia fazer ciência. Apenas dentro da igreja. Galileu Galilei é um exemplo disso. Ele dizia que ele percebeu um erro astronômico defendido, que a Terra era o centro do universo, descobriu que não era. Mas como é que ele fala que não era? Ele negou isso para não ir para a fogueira. Porque ele não podia, ele não queria morrer queimado, então ele negou a sua descoberta. Porque ainda era uma imposição religiosa. É assim porque a igreja diz que é assim. Isso causou um atraso no crescimento, no desenvolvimento da humanidade terrível. Foram mais de 1000 anos de atraso. Mas vem o Renascimento e começa a mudar isso. E aí começam a haver os questionamentos, começam a haver as modificações, até que surgem os iluministas, com suas ideias de modificação, com suas ideias de contestação, porque havia necessidade de contestação. Mas era preciso também preparar o caminho para o Consolador. E os iluministas tiveram uma das suas funções principais era preparar o caminho para o advento do Consolador. Era necessário fazer questionamentos. E esses questionamentos partiram para diversos tipos de ataque à religião, até mesmo chegar ao ponto da negação da existência de Deus. Um pouco antes do fim do século XVIII, na Revolução Francesa, alguém disse: não precisamos de Deus, nós temos a Deus a razão. Nós temos a Deus a razão, não precisamos de Deus. E no início do século XX, numa outra filosofia criada também em consequência do momento histórico, alguém disse: a religião é o ópio do povo. Karl Marx. A religião é o ópio do povo. E o pior é que naquele momento ele estava certo. Ela era mesmo. Porque ela era equivocada. Ela era equivocada. E ela necessitava de mudança. Então, todo esse quadro de modificações era necessário para que surgisse, no século XIX, o chamado século das luzes, mas também de muitas trevas, os fenômenos espirituais. E começaram a aparecer em diversas partes do mundo fenômenos espirituais. Manifestações em que os espíritos diziam: somos nós, os espíritos dos homens que viveram na Terra, que viemos dizer que a vida continua. Nós estamos aqui. Ninguém morre. Claro que as pessoas não compreendiam, não sabiam, e se assustavam com aquilo, mas os intelectuais começaram a ser atraídos pelos fenômenos. O professor Rivaio era um estudioso do magnetismo. Como estudioso do magnetismo e com a função que ele tinha, mas não sabia que tinha, o que é natural, ele foi atraído, ele precisava ser atraído para aqueles fenômenos, porque a função dele era organizar o Consolador prometido. Então, o que foi feito? Ele foi atraído por algo que chamava a atenção dele como sendo magnetismo. Mesas girantes? O que é isso? Isso deve ser um fenômeno de magnetismo. E aí ele foi visitar uma sessão de mesas girantes. E ele fica mais preocupado com aquilo porque ele percebe que existem respostas inteligentes. Fala: mas isso não pode. Mesas não têm inteligência. Tem uma inteligência por trás disso.
E aí ele começa a pesquisar. E na sua pesquisa, ele organiza a doutrina espírita. Sem saber o que estava fazendo. Sem saber. Ele começa a ter contato com um espírito e ele queria saber o nome daquele espírito. E ele pergunta. E esse espírito diz: para você, eu sou a verdade. Olha a resposta que ele teve. Para você, eu sou a verdade. Disse: vou estar aqui de 15 em 15 dias, por uma coisa assim, à sua disposição por alguns minutos. Ou uma vez por semana, não me lembro. Sua disposição por alguns minutos. Você pode perguntar o que quiser que eu vou te responder. E assim foi. E aí um dia ele resolve perguntar ao Espírito Verdade qual que era a missão dele, porque ele não estava entendendo nada. Ele tinha alguma missão nisso? Tinha alguma responsabilidade? Por que aquilo estava caindo no colo dele? Sem que ele soubesse direito a sua real tarefa. E o Espírito diz a ele: a sua missão é organizar e divulgar a nova doutrina que seja capaz de revolucionar o pensamento científico, filosófico e religioso. Só isso. Só isso. E ele deu a essa doutrina o nome de Espiritismo. Porque não era dele, era dos Espíritos.